Olá, bom dia, curso vespertino. Bom dia, Israel, bom dia a todos. Bem-vindos novamente à aula de História da Arte semanal, depois de uma semana de saco cheio. Deu para descansar? Um pouquinho? Ou deu para colocar os estudos em dia, o que seria melhor, né? Colocar tudo em dia. Ainda bem, Israel, legal. Espero que todos tenham aproveitado bem esses dias. Tenham colocado tudo em dia certinho, para não ficar nada acumulado, não postergar para depois não sofrer. Meus queridos, hoje nós entramos em um outro assunto. E, embora eu tenha deixado uma lista com vocês, eu pedi ao Célio que publicasse no site da escola, eu ainda não vou resolver os exercícios dessa lista, porque depois de nós termos trabalhado o estilo clássico, o classicismo no Renascimento, na Grécia Antiga, no Renascimento e no neoclassicismo do século XVIII, nós vamos agora navegar, digamos assim, conhecer um pouco da arte barroca, ou reconhecer, né, revisar, porque aqui, com certeza, todos vocês já estudaram o barroco. E aí depois nós faremos a lista, ok? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. Sobre a arte barroca. E vamos embora, vamos para frente. Muito bem, tá aí. Só colocar no início aqui, só um minuto. Eu vou disponibilizar esse material para vocês no site, tá? Ele está bem esquemático, bem tranquilo para vocês trabalharem. Mas com as explicações, é claro, não pode deixar de assistir a aula. Caso você não consiga hoje, depois você assiste a aula gravada, tá? Direitinho, porque para poder você linkar todos tudo que está em referência aí. Então, vamos lá. Arte barroca. Para começar, esse nome costuma muito ser associado erroneamente à ideia de barro. Isso se deve ao fato da arte barroca no Brasil, do século XVIII, XVII, XVIII, final XVII e XVIII, ter sido produzida muito usando argila, o barro, a terracota, né, que é o material que a gente tinha disponível aqui, ou pedra-sabão, no caso do Aleijadinho. Mas essa referência não é correta, tá certo? O nome barroco vem de um latim bem antigo, barroeca, que significava pérolas deformadas. Pérolas mesmo, encontrada no mar, né, usadas para colares, muitas delas não eram perfeitas, redondinhas, né, eram mais lascadas, mais pontiagudas. Então, esse termo barroeca era utilizado para isso. Mas o poeta Canducci, lá por volta do 1860, ele usou esse termo para se referindo a essa arte produzida, então, no século XVII, basicamente no século XVII, na Europa. Começou na Itália, se expandiu, França, e foi embora, e tomou conta e se tornou uma arte internacional, resguardadas as devidas diferenças, né, regionais, porque se adaptou. Aqui na América, por exemplo, o barroco se adaptou bastante. Foi trazido pelos jesuítas para o Brasil, foi praticado muito de forma autodidata por assistentes, né? Foi ensinada pelos jesuítas para os índios, para os mestiços, e ganhou uma composição, uma conformação totalmente diferente. Mas é uma arte, sem dúvida, internacional. Como sempre a gente faz, né? A gente sempre dá uma checada, digamos assim,
no contexto histórico no qual um estilo, um movimento artístico surge. Isso é muito importante porque nós precisamos identificar, localizar, né, apoiar o artista dentro da vida, né, do tempo em que ele está vivendo, do momento em que ele está vivendo, porque, inevitavelmente, isso se reflete na sua arte. E o contexto histórico, cultural, no qual o barroco se desenvolveu, é o século XVII, onde nós víamos, né, já a metade ali da Idade Moderna, onde nós estávamos presenciando, onde eles estavam presenciando o auge do antigo regime, né, que é um sistema político e econômico baseado numa sociedade organizada em privilégios de classe, onde você tem o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, principalmente na França, né? Nobreza, clero e o resto do povo, né, formavam o terceiro estado. Nobreza, clero, primeiro e segundo estado, ou nobreza palaciana. Mas, ao longo do século XVII, a concentração de renda, de poder e os privilégios que eram dados à nobreza e ao clero acabou levando muitos países da Europa que adotaram o antigo regime à pobreza, à miséria, né, a uma situação bastante degradante, inclusive levando a guerras entre estados nacionais e a conflitos religiosos. A Igreja Católica já era questionada desde o século XVI, no século XVII isso continuou, né, que são os movimentos de reforma e contra-reforma. Tem uma série na Netflix interessante que chama La Révolution, que é uma série baseada na Revolução Francesa, que acontece no 18, mas que mostra bem culturalmente, assim, dá um panorama muito interessante, histórico, estético, da crise do antigo regime, de como esse sistema político e econômico era forte, né, em termos de desigualdade social. Então, o barroco nasce nesse meio, nessa sociedade, essa sociedade contraditória, né? Essa sociedade que colocava as pessoas, né, em pontos diferentes, né? Uma sociedade de contrastes, de lutas políticas, de lutas econômicas, né? de disputas religiosas bastante grandes. Tanto é que a Igreja resolve colocar em prática a contra-reforma, para combater a reforma protestante, né, que surge dentro da Igreja. A Igreja Católica cria a Inquisição, o Tribunal da Inquisição. Então, essa é uma época de muitas cenas, né, de cenas dramáticas, né, de tortura e de pessoas queimadas vivas na fogueira para purificar, cenas essas que vão ser vistas por vários artistas e que vão estar presentes nas suas obras. Você vai ver o Caravaggio, por exemplo, traz tudo isso, né, esse drama, né, toda essa questão da violência, né, da repressão, e da falta de justiça desse período, né? A Igreja cria também uma lista de livros proibidos, que é o Index, que dá origem à palavra índice, que está no início, sempre nos livros que a gente estuda, né? E o Tribunal do Santo Ofício, né? Com o julgamento dos hereges, daqueles que eram contra os dogmas da Igreja Católica, né? O que limita um pouco essa questão da produção artística. Mas, por outro lado, a Igreja Católica também vai usar essa nova arte, esse novo estilo de arte, que é o estilo barroco, para poder fazer valer as suas mensagens, né, evangélicas, a mensagem do Evangelho segundo a Igreja Católica, do Novo Testamento, principalmente, do Velho e do Novo Testamento. Então, o barroco vai acabar sendo um instrumento de propaganda muito forte da Igreja Católica, já que você tinha uma população analfabeta, né? Inclusive entre os nobres, poucos sabiam ler e escrever, isso não era uma questão até nem de classe, é uma questão cultural, porque a educação não era vista como algo do progresso, algo que significasse uma coisa muito importante, né? Então, aprender a ler e escrever era uma questão muito básica mesmo, depende da família mesmo ali. E classe, claro, era também uma questão de classe, porque a maioria da população, né, os servos,
né, principalmente, não sabiam ler e não sabiam escrever. Então, há uma maneira de passar os ensinamentos católicos, né, os dogmas católicos, para contrapor aos dogmas dos protestantes, eram através das imagens, porque as missas eram rezadas em latim, grande parte da população não entendia o latim, né, não entendia o latim, então as imagens acabaram ajudando, né, porque o poder de uma imagem é muito forte, né? E então, à medida que foram surgindo artistas com essa nova proposta, né, essa proposta barroca, a igreja foi fazendo um trabalho de mecenato muito forte, de patrocínio, e levando para a igreja esses artistas que passaram a produzir esculturas, pinturas e construindo as próprias igrejas com esse novo modelo estético, tá? Então, essa é uma situação interessante. Além disso, o antigo regime é governado pela prática política absolutista, né? Onde você tem uma forte centralização política, uma hierarquização política também muito grande, a figura do rei é muito importante, o poder dele é legitimado pela questão divina, né? Por uma força divina, então ele é incontestável, né? A figura dele é inviolável, e não pode ser responsabilizada por erros ou acertos, né? Também vemos aí a questão do crescimento do sistema capitalista, né? Com a mercantilização, o mercantilismo, com as balanças de comércio equilibradas, fortes, poderosas, né? O afluxo de riqueza das colônias para as metrópoles europeias. Então, um capitalismo comercial muito grande, muito rico, muito forte, o que vai enriquecer a burguesia, que também vai contribuir para o desenvolvimento da arte. A sociedade de ordens, eu já falei para vocês, né? Clero, nobreza e o terceiro estado, que era o povo e a burguesia. Do ponto de vista cultural, é interessante a gente ver que, apesar do barroco ter surgido na Itália no século XVII, ele vai também se expandir, né? E vai chegar à corte de Luís XIV, lá do absolutista, o grande rei sol absolutista francês. E dali, inclusive, vai se tornar uma arte de luxo, né? Que vai ser chamada de rococó, que é uma vertente do barroco, mas uma vertente mais elitista, uma vertente mais palaciana, né? Uma vertente mais do rei, da nobreza. Então, vamos a essa arte barroca. Como sempre também, a gente sempre escolhe algumas características gerais de um estilo e depois pontua nas particularidades dos artistas. Então, de forma geral, o que a gente encontra quando a gente vai falar de arte barroca? A gente encontra figuras bastante extravagantes e dramáticas, né? O barroco, inclusive, pode ser traduzido, além da questão da literal, etimológica da palavra, né? Da origem da palavra, que é pérola imperfeita, você pode traduzir o barroco como o exótico, exagerado. As figuras eram exageradas e eram bastante dramáticas. Os artistas trazem narrativas bastante dramáticas. A temática continua sendo religiosa, apesar de muitos deles usarem outros tipos de temas, retratos, momentos sociais, questões cotidianas, né? Mas isso agora vem de uma forma muito mais poderosa em termos de emoção, em relação ao Renascimento, que era tudo muito suave, tudo muito calmo, né? Sem deformar o rosto, mantendo a estética perfeita, da simetria correta, né? O barroco agora vai quebrar isso. O barroco vem com uma opulência de cores, opulência significa muitas cores, né? Variedade de cores, principalmente o vermelho, o dourado. O barroco vem com muito movimento, né? Tanto na pintura quanto na escultura. As formas das figuras na pintura e na escultura são formas curvas, retorcidas, espiraladas, né? Com relação à ideia de luz,
né? No Renascimento você tem todo um trabalho de suavidade, né? Para não oferecer um contraste muito forte. O Barroco é justamente o contrário. Você tem um contraste muito forte de luz e de sombra. Você tem a presença da luz e a ausência da luz, né? O claro e o escuro vão se contrastar e não dialogar e não se interagir de forma suave, tranquila, harmônica, como a gente viu no trabalho do Leonardo da Vinci, né? Como eu disse também, você tem um forte apelo emocional, e isso responde à ideia que eu tinha colocado antes, né, que a gente viu antes, que é a Igreja Católica, que é a grande mecenas do Barroco, ela vai usar o Barroco, né, essa pegada de extravagância e dramaticidade, para apelar para o sentimento, né, forte, emocional dos fiéis, né, para não perdê-los para o protestantismo. Enfim, o Barroco é, sim, uma propaganda da Contra-Reforma e do absolutismo. O grande objetivo, era transmitir poder e magnificência através do vigor da estética. Então, a estética barroca ela é vigorosa, ela é forte, viril, ela tem uma presença marcante, ela emociona, ela chama atenção, ela prende a atenção, ela envolve o espectador, tá? Para a gente começar agora, assim, só um gostinho de brigadeiro, né? Um gostinho, uma entradinha. Aqui nós temos duas esculturas, uma da Renascença, que vocês conhecem muito bem, que é a Pietà de Michelangelo, que nós já trabalhamos, e uma outra de um artista espanhol chamado Gregório Fernández, né? As duas são Pietà. As duas trabalham o mesmo tema, né? O momento em que Jesus é retirado da cruz e colocado no colo da mãe. Mas perceba a diferença da escultura renascentista com a escultura barroca. Perceba a diferença quanto à composição. Aqui a gente tem uma composição piramidal, aqui a gente tem uma composição diagonal. A maior parte da escultura está, né, diagonal no sentido de que você traça uma linha assim, ó, na diagonal, a maior parte da escultura fica concentrada aqui na parte de baixo. E aqui em cima tem mais leveza, né? Então, essa escolha por esse formato diagonal traduz uma certa instabilidade, né? Algo que é estável é assim, ou é assim, piramidal, e não assim. Isso traduz instabilidade. E o barroco tem isso, né? Fruto dessa ideia, da mentalidade dos tempos de guerra, dos tempos de conflito, dos tempos de miséria, dos tempos de desigualdade social, dos tempos, né, de grandes diferenças de classe, né, de vida. 1% da população detém 99% da riqueza, então isso está bem dentro, né, das características socioculturais da época, econômicas também. Aqui não. Do ponto de vista da questão da cor, é clara a evidência, né? Evidente que o Michelangelo aqui usa um bloco de mármore perfeito, ele faz um trabalho espetacular, nós já vimos, né? A pele marmorizada, branca, lisa, perfeita, né? E aqui não, ó, aqui nós percebemos o uso de cores fortes, né? O vermelho, o preto, o dourado do corpo de Cristo. Aliás, o corpo de Cristo aqui, ó, suave, né? Leve, e aqui ele aparece um pouco mais enrijecido, com dobras mais pesadas, totalmente assim, desproporcional em relação à Virgem Maria, que aqui aparece um tanto quanto mais velha, nós já entendemos, né, a ideia do novo em relação à beleza, né, do Michelangelo aqui. Aqui Gregório Fernandes já traduz como mais velha e muito mais suplicante. Olha o rosto sereno, compassivo e conformado da Maria de Michelangelo e o rosto, né, de clamor, né, de súplica da Maria de Gregório Fernandes. Então, o Barroco traz esses contrastes. Na pintura, a gente também pode ver isso. Aqui você vê uma obra de Tiziano, né? Olha aqui, olha a suavidade, olha o equilíbrio, olha as colunas aqui, olha as cores, como combinam simétrica e harmonicamente, né? Olha a pele, né? A marmorização da pele, sem nenhum defeito,
né? Olha os planos respeitadíssimos, a perspectiva, a ambientação, né? O realismo, aliás, o naturalismo das figuras, né? Sem nenhuma imperfeição, perfeitamente corretas, né? Sentadas, né? Suavemente aqui, Jesus e Maria contemplando, José e Maria contemplando Jesus. E olha aqui a obra de Michelangelo de Merisi Caravaggio, não confundir com Michelangelo Buonarroti, lá da Capela Sistina. Esse também é Michelangelo, mas ele é de Merisi, Michelangelo de Merisi, o nome dele, depois conhecido como Caravaggio, por ser da região de Caravaggio, uma cidade, uma vilazinha que ficava uns 40 quilômetros de Milão. Olha como ele traz um contraste de luz diferente, embora ele esteja extremamente... E olha o realismo. Olha bem, nós vamos ver essa imagem mais na frente aqui, já trabalharemos. Eu vou só colocar ela aqui mais próxima para você ver. Repare no rosto das pessoas, né? Como ele é realista nas expressões faciais, a idade, as marcas, né? Da face, do rosto, o cabelo, as unhas sujas, né? Como ele é realista, como ele é muito mais realista. E o contraste do claro e escuro, né? O Michelangelo de Merisi pinta um fundo em preto e depois ele joga as imagens de forma bem clara, translúcida mesmo, né? Bem forte, uma luz bem forte, porque ele quer que a gente foque apenas nesta imagem, na imagem, não nos distraiamos, não vamos nos distrair com paisagem, com detalhes, como a gente havia aqui no Tiziano, nada disso. Apenas a imagem, apenas a cena, pura e simplesmente. Mas nós vamos falar dessa obra agora, já na frente, tá? Mas aqui você já percebe a diferença, né? Principalmente na questão do colorismo, né? Da cor. Muito bem, então vamos à pintura barroca, tá? Depois a gente fala de escultura. Bom, aqui nesse esquema você percebe que a pintura barroca, ela combinava muitas coisas, né? E ela traz uma certa ideia de deslumbramento e de surpresa na medida em que ela é forte, né? Na medida em que ela chama atenção para os nossos olhos, ela chega a agredir, brilhar, né? Ela faz parte da composição, ela ajuda no processo de transmissão da emoção e da dramatização. Isso vem um pouquinho de um movimento que teve antes do Barroco, que é o maneirismo, que foi bastante rápido. E, como o próprio nome diz, os pintores pintavam à sua maneira. Foi assim que eles foram se afastando daquela questão dos cânones, das regras corretas, perfeitas, perfeccionistas do Renascimento, né? E chegaram até, então, ao Barroco, que, de alguma certa forma, né, restabeleceu o equilíbrio do Renascimento por causa da questão do excesso de naturalismo, mas chegando a um realismo muito forte. O Barroco não é idealizado, o Renascimento é idealizado. O Barroco usa todo aquele rigor científico do Renascimento, né? E só que de uma forma mais realista, porque o Barroco traz o feio, por exemplo, né? A feiura no Barroco não é um problema, para o Renascimento é. Tanto que as figuras renascentistas não mostram emoções muito fortes, né? Porque quando você transparece emoções fortes, você deforma o rosto, ou rindo muito, ou fazendo careta. Então, o Renascimento não permitia isso, né? Já o Barroco traz isso, traz o drama, traz o real, né? Junto com o rigor científico do Renascimento. Certo? Então, do ponto de vista plástico, estético, né? Depois do Renascimento veio os pintores começaram a se afastar. Você viu ali no Michelangelo que ele começa a fazer na Capela Sistina as figuras mais alongadas, lembra? Que eu comentei isso com vocês? As partes inferiores mais compridas, algumas figuras com o pescoço mais torcido. Isso é maneirismo, ou seja, o artista trabalhando à sua maneira. E depois isso vai ser corrigido no Barroco, porém com uma carga emotiva mais forte. Pintores importantes, Michelangelo, né, Michelangelo, que é considerado precursor do Barroco, né, Carracci, mas principalmente Michelangelo Merisi
depois chamado de Caravaggio, e é sobre ele que a gente fala agora. Depois nós vamos falar de música, teatro e ópera barroca. Muito bem. O Caravaggio é um pintor muito chamado... Ele tem uma alcunha que ele ganhou, que é o chamado de pintor maldito, porque a própria vida do Caravaggio era uma vida barroca, no sentido de ser extravagante, no sentido de ser dramática, no sentido de ser emotiva demais. Ele teve uma infância muito conturbada, ele perdeu praticamente todos os homens da família dele para uma peste que teve em Milão, a peste bubônica, né? E varíola, misturado com varíola, e por aí vai. Então, tio, pai, primos, né? Ele acabou sendo criado pelas mulheres da família, depois a mãe dele morreu, ele não tinha nem 20 anos ainda. Ele já pintava desde os 12 anos. Não sabemos muito sobre essa infância dele, mas sabemos que foi dolorosa por causa das mortes em família, né? O que nos faz até pensar nos dias atuais, né? Como ficarão as vidas das pessoas aí que estão passando por isso. Mas aos 20 anos ele vai para Roma e ele já leva uma carga assim, de 8 anos de pintura. Ele pinta desde os 12 anos. Então, ele vai para Roma com uma bagagem já muito boa. E, como características, o Caravaggio traz consigo a realidade, o realismo muito forte nas pinturas dele, o fato dele voltar a usar modelos humanos, como os renascentistas usavam, homens e mulheres, só que, para aí, calma um pouquinho, ele usa homens e mulheres, mas ele usa pessoas comuns, ele não usa modelos clássicos, modelos perfeitos, como no Renascimento. Isso vai fazer uma diferença enorme na obra do Caravaggio. Sério, sabe por quê? Porque ele vai colher, ou seja, contratar os modelos para trabalhar para ele na rua. Na rua, na rua. Inclusive, ele tinha, quando ele queria representar, por exemplo, figuras de santas, né? Porque ele tinha como mecenas um cardeal, e esse cardeal sempre, o cardeal Del Monte, que era muito importante, né? Esse cardeal em Roma. Lembrando que, nesse momento, Roma, o Vaticano não é, né, um meio quilômetro quadrado de Estado. A Igreja tem 1/3 das terras da Itália, né? A Igreja ela tem os estados pontifícios. Então, um cardeal era uma autoridade importantíssima. O Papa era chefe de Estado dos estados pontifícios e chefe da Igreja. Então, o Michelangelo de Caravaggio, de Merisi Caravaggio, logo foi descoberto pela Igreja. Então, a maior parte das suas obras são obras ligadas à temática religiosa. Mas, mesmo assim, quando ele ia fazer uma pintura, se fosse de de Nossa Senhora, de uma santa qualquer, representar alguma, ele usava sempre mulheres na rua, e ele tinha, inclusive, 2 prostitutas que eram as suas principais modelos, que é a Filide e a Lena, que ele sempre contratava, e eram prostitutas conhecidas na região, nas ruas de Roma, né? Porque Roma era uma Babel na época, uma Babilônia, né? E aí ele usava sempre essas prostitutas, o que causava um certo incômodo aos mecenas, mas ele não abria mão, ele contratava as pessoas mais comuns, mais simples, vagabundos, errantes, camponeses, né? Pessoas mendigos, prostitutas, pessoas comuns como seus modelos. Isso trazia para a obra muito realismo. E como ele estava sempre representando ali Jesus e os apóstolos, e a gente sabe que os apóstolos de Jesus, os hebreus, os cristãos primitivos, né, os primeiros eram pessoas simples, isso traz uma carga muito forte e emotiva na obra do Michelangelo, né? Uma força muito grande, já que você olha para a obra dele e fala que aquela pessoa existiu, ela era isso mesmo, é quase que uma fotografia da pessoa, né? Então, ele usava modelos nesse naipe.
Ele também foi considerado o criador do tenebrismo, que é esse reforço do claro e do escuro, do contraste da luz, do claro e do escuro. Tanto fosse, ele inclusive criava toda a cena, né? O Caravaggio ele é assim um inspirador dos fotógrafos, porque ele contratava os modelos, ele os levava para os estúdios ou para o estúdio, por exemplo, do Cardeal Del Monte, ele ficou anos vivendo, né, sobre o patrocínio desse cardeal. Então, o estúdio dele era bastante grande. Ali ele montava a cena que ele queria fazer com as pessoas, marcava lá no chão, as pessoas ficavam na posição, ele iluminava de forma até artificial, às vezes, né, usando as luminárias da época, ou com determinada posição ali da hora do dia que ele escolhia, e ele tinha um domínio muito grande de óptica. Lembra que você está na época aí de Galileu, né, que trabalha, que vem com a questão do espelho, né, então, da ótica, né? Então, isso dava para o Caravaggio uma vantagem, né, que é transmitir essa obra com um pouco com volume, né, e dar um certo caráter tridimensional para suas obras. Então, ele trabalhava com a linha de luz descontínua, quer dizer, não aquela luz única, né, mas com uma luz que podia ter a interferência da sombra, do escuro, né? Como eu disse, do ponto de vista temático, ele trabalhou temas históricos, religiosos e cenas de gênero, né, de homem e mulher. Mas a maior parte do trabalho dele é cenas religiosas. Caravaggio deixou um legado enorme, ele morreu muito jovem, com 39 anos, né? Mas foram assim, depois que ele chegou a Roma, depois dos 20 anos e até os 39 anos, a vida dele foi muito tumultuada. Inclusive, nós vamos falar de uma obra dele em que ele compôs um ano antes de morrer, que tem a ver muito com o que ele estava vivendo. Mas, olha, Artemisia Gentileschi foi influenciada por Caravaggio, nós vimos, ela é uma pintora renascentista, mas com influência caravagista, José de Ribeira, Salvatore Rossa, Giuseppe Recco, Lucas Jordan, quer dizer, uma série de artistas que vêm depois, inclusive impressionistas, né, artistas que vão trabalhar depois a questão da luz, vão até mesmo os românticos, Delacroix, sabe, Goya, que vem lá no século XIX, serão influenciados pela pintura de Michelangelo de Merisi Caravaggio. Nós temos pouco tempo, né? Mas talvez dê para começar. Bom, Caravaggio foi um pintor que ficou famoso pela luz que esculpe figuras dramáticas. Então, o realismo do Caravaggio está na maneira como ele trabalha luz e sombra, o que faz com que as pinturas dele, as figuras que ele pinta, parecem esculturas. Foi o que eu te disse. Você tem uma ilusão de tridimensionalidade. O que é isso? Para quem não está entendendo muito bem. Um quadro é uma estrutura bidimensional. Você tem a tela e você tem a figura. Entendeu? A vida nossa, real, ela é tridimensional. Você enxerga espaço, largura, distância. Né? Você enxerga tudo isso, você consegue prever isso, você sabe o que está mais longe, o que está mais próximo, você sabe o volume das coisas. Transpassar essa tridimensionalidade para uma tela com pincel e tinta exige todo um conhecimento. E a luz é muito importante nesse sentido. E o Caravaggio trabalha muito bem isso. Tá? Apesar de alguns retratos de contemporâneos e personagens mitológicos, de uns poucos quadros cômicos ou singelos com adolescentes, a maioria das suas obras é sobre temas religiosos. Eu já tinha te falado isso. A adoração e conversões, escolhas divinas, traições, execuções, sacrifícios, todas muito cheias de luz e escuridão, constroem cenas cinematográficas espetaculares, né, por Caravaggio. Tá? E, além disso, ele tem... Ai, eu não tinha tirado isso aqui, porque eu roubei um... Ops.
o Caravaggio traz em suas obras, né? Suas obras possuem também uma temporalidade própria, né? Ela tem... O que é uma temporalidade? Né? Ele trabalha com uma narrativa dele, entende? Do século XVII, com uma força dele. E uma dramaticidade narrativa. E uma passagem para o discursivo e o simbólico. Então, ele muda isso, né? Ele não faz só uma narrativa de um discurso, mas ele traz também a questão, né? Ele trabalha também a questão da simbologia, que é muito forte na obra dele, nós vamos ver isso nas obras. A gente vai ver isso direitinho, tá? Por exemplo, deixa eu escolher uma aqui. Nós temos 3 minutos apenas, então a gente vai devagarzinho. Olha só, uma temática muito comum na arte barroca, a luta entre o gigante. Aliás, eu não vou começar por essa obra, não, porque essa vai ser a obra que o Caravaggio faz 1 ano antes de morrer, e aqui é o próprio rosto dele. É uma obra que ele faz para o Papa, para pedir clemência pelo crime, porque ele mata uma pessoa numa briga, que não se sabe se por questões passionais, por questões de jogatina, de jogo, porque ele praticava isso, bebia bastante, era muito boêmio. Então, ele pede clemência com essa obra e ele faz um autorretrato, né? Aliás, ele faz isso várias vezes. Ele usa o próprio rosto nas suas pinturas. Então, vamos começar por essa, que ela simboliza bem o barroco, porque é uma obra que mostra a dúvida de São Tomé, né, com relação à figura de Jesus ressuscitado, se é mesmo Jesus. Né? Tanto que a obra chama A Dúvida de Tomé, ela é de 1599, período mais do auge do Caravaggio, em Roma, ela está em Potsdam, na Alemanha, por uma questão de leilões e compra. E é nessa obra que ele mostra, né, bem o barroco. O barroco é isso, né? O barroco ele representa esse momento de dúvida, né? Dúvida com relação à Igreja Católica pelos protestantes, dúvida com relação ao direito divino do rei, né? Porque já estão aparecendo aquelas ideias mais progressistas, né? Dúvida com relação se essa situação da sociedade de ter da pobreza, muita gente na pobreza, na miséria, e um grupo pequeno, que é a nobreza, vivendo no luxo, né? Se isso é real. Então, essa obra dele é bem representativa desse momento e importante. E aí, então, eu espero que vocês tenham compreendido as características gerais e o contexto do barroco. Na próxima aula, a gente fala das obras em si, analisa 1 ou 2 obras do Caravaggio, e Velázquez, Diego Velázquez, que é um outro pintor também do barroco, mas do barroco espanhol. E a gente vai aí também fazer um salto, porque a gente tem uma releitura do Velázquez feita pelo Picasso, que é um outro espanhol, só que cubista, e vai dialogando, e vamos crescendo, e vamos indo, entendeu? Nessa nossa trajetória aí do estudo da história da arte. Prazer rever todo mundo, tá? Estava com saudade, foi uma semana de saco cheio, mas também a gente sente falta. Um beijo e aguardem mais listas e a gente vai se falando e vai trabalhando. Pesquisa barroco, tá bom? Ok, Matheus? Falou? Um beijo. Estamos na maratona lá à tarde.